Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, querido irmão e irmã, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 24, do versículo 50 até o versículo 53. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, do versículo 50 até o versículo 53, para a nossa meditação nesta noite. Louvado seja o Senhor Deus, sua palavra sempre viva e eficaz. Amém? Amém. Diz o texto bíblico: e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém? Podei-vos assentar, queridos irmãos. Irei, segundo a bondade e a graça de Deus, meditar com os irmãos nesta noite sobre a bênção de Cristo sobre a igreja. Aleluia. E eu sinto muita alegria em meditar e compartilhar com os irmãos este texto bíblico. É interessante, né? Que no ministério, na nossa vida espiritual, é necessário o Senhor Deus abrir os nossos olhos. O que eu quero dizer com isso? Quantas e quantas vezes eu li essa passagem, irmãos? Quantas e quantas vezes eu li esta passagem bíblica? Mas tem um determinado momento que Deus prende a nossa atenção e Ele abre os nossos olhos para um texto específico. E Deus colocou no meu coração já há alguns dias esta palavra, uma palavra que ela é universal, uma palavra que ela serve à igreja como uma palavra de contentamento, de alento, como uma palavra de conforto, como uma palavra de esperança. Eu quero dizer aos irmãos que o capítulo 24, ele é aquele capítulo que relata alguns acontecimentos, a ressurreição de Jesus, o encontro de Jesus com os discípulos que estavam indo embora de Jerusalém, indo a caminho de Emaús, conforme foi pregado no congresso da conferência musical que nós tivemos recentemente, muito bem exposto esta passagem sobre o diálogo que Jesus vai ter com os discípulos a caminho de Emaús. Ele também vai relatar a aparição de Jesus aos 12 discípulos mais próximos, aos apóstolos, que seriam assim, Deus abençoe, irmão, que seriam assim conhecidos como apóstolos. E nesta aparição, Lucas vai relatar as palavras de Jesus, que diz no versículo 49, que era necessário os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E o texto que nós lemos do versículo 50 ao versículo 53, se os irmãos estudarem os evangelhos, somente o evangelista Lucas vai narrar este texto, este acontecimento. Você pega o evangelho de Marcos,
capítulo 16, do versículo 19 ao 20, Marcos vai relatar o acontecimento, aquela reunião, mas não vai usar as mesmas palavras. Marcos, ele vai dar ênfase a outras palavras ditas por Jesus naquela reunião. Mas Lucas, louvado seja Deus por isso, é o único que Deus vai usar para relatar estas palavras que nós acabamos de ler e registrar estas palavras, e estas palavras vai abençoar a igreja do Deus vivo ao longo das eras. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus está reunido com os discípulos, instruindo os discípulos. E aí, em algum determinado momento, eu peço ao irmão Odair, os irmãos que estão ali nos ajudando na mesa de som e no computador, que deixe aí projetado Lucas 24, versículo 50, se couber no telão até o versículo 53, mas principalmente o versículo 50 nesse primeiro momento. Em um momento daquela reunião, Jesus pega os discípulos e traz para fora da cidade de Jerusalém, e leva os discípulos até uma aldeia, a aldeia esta chamada Betânia. Não sei se ficou pequeno, mas qualquer coisa, irmão, isso, deixa o versículo 50, isso mesmo. Jesus leva eles até a aldeia chamada Betânia, um lugar aonde sempre Jesus teve liberdade para agir. Os irmãos sabem o que significava a aldeia Betânia para Jesus. A aldeia Betânia era a aldeia aonde moravam Lázaro, Marta e Maria, amigos íntimos do Senhor Jesus. Pessoas que, por vezes, quando Jesus era expulso e perseguido em Jerusalém, estas pessoas iam dar abrigo a Jesus em sua casa. Aleluia. Observe, irmão, que durante a sua vida antes da crucificação, Jesus vai se abrigar em Betânia. Jesus vai estar como hóspede na casa de Marta, Lázaro e Maria, em Betânia. Betânia fica a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, muito perto de Jerusalém, uma aldeiazinha. E agora Jesus ressuscitado, ele conversa um pouquinho com seus discípulos em Jerusalém, e aí ele diz: olha, vamos lá para Betânia. E tira os discípulos do cenário da cidade de Jerusalém e leva os discípulos para Betânia, aquele local onde Jesus sempre teve liberdade para agir, aquele local onde Jesus sempre teve liberdade para trabalhar, aquele local onde Jesus sempre teve liberdade para ensinar. Betânia, Betânia. Querido irmão e irmã, Jerusalém naqueles dias foi uma cidade hostil ao Senhor Jesus. Os homens líderes de Jerusalém eram hostis ao Senhor Jesus, mas em Betânia Jesus era bem recebido. E aqui, meus irmãos, eu já quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. Que tipo de cristão nós somos para Jesus? Somos o tipo Jerusalém, que persegue, que afronta, que mata, que persegue? Ou somos do tipo Betânia, que recebe bem, que abre as portas? Lembrando-nos que Jesus vai dizer à igreja em Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, eu ceio com ele, ele ceia comigo, nós vamos ter relacionamento. E Betânia era isso para Jesus. As pessoas em Betânia tratavam bem Jesus. As pessoas em Betânia recebiam Jesus de braços abertos. Tinha prazer em estar aos pés de Jesus. E todo aquele, irmão, que tem prazer em estar aos pés de Jesus, Jesus também terá prazer em estar junto a eles. Se nós formos uma igreja que tem prazer em estar aos pés de Jesus, tenhamos a certeza, Jesus nunca vai nos abandonar.
Jesus sempre vai estar conosco, Jesus sempre vai nos abençoar, Jesus sempre vai ter liberdade para andar no nosso meio, trabalhar no nosso meio, falar conosco, aleluia. Betânia, ele leva os seus discípulos para Betânia, versículo 50. E o que ele faz lá em Betânia? A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, levando os discípulos até Betânia, chegando lá, Jesus levanta a sua mão, aleluia, oh glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele vai estender a sua mão, aleluia, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vai abençoar os discípulos, aleluia, aleluia. Eu quero dizer aos irmãos, sem sombra de dúvidas, que aquela mão que Jesus levantou para abençoar os discípulos, ela continua estendida sobre a igreja, aleluia. As mãos de Jesus continua estendida, levantada, aleluia, em direção à igreja, em direção à minha vida, à tua vida. Se nós estamos aqui nesta noite com saúde, aleluia, se nós estamos aqui nesta noite com força para glorificar a Jesus Cristo, é porque a mão dele está estendida sobre as nossas vidas. Louvado seja o Criador por isso, aleluia. O profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, para não restar dúvidas, no versículo 1, ele vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. O que Isaías está dizendo? Deus continua com a mão estendida, Deus continua com os ouvidos atentos à oração do seu povo, e na hora certa a bênção e a vitória vem para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor, aleluia. Querida irmã e irmão, por mais dificuldades que você passa, eu também passo, por mais lutas que você passa, por mais que Satanás e os seus demônios se levantem contra você, se alegre em Jesus Cristo, porque as mãos de Cristo estão estendidas para te ajudar. Ele tem te ajudado até aqui, Ebenezer, o Senhor tem ajudado a igreja até aqui, Ebenezer, o Senhor vai continuar ajudando a igreja até o romper, até o soar da trombeta, quando a igreja for arrebatada aos céus, aleluia, louvado seja Deus. Jesus leva os discípulos, irmãos, para Betânia, e ali ele estende a mão, oh aleluia. Lucas 24 versículo 50. Irmãos, espiritualmente falando, estender as mãos, impor as mãos, irmãos, no mundo espiritual tem um significado gigantesco, gigantesco. É dito que nós, os servos do Senhor Jesus Cristo, devemos levantar as nossas mãos e abençoar as pessoas. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 8, 1 Timóteo 2,8, o apóstolo São Paulo vai dizer: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Aleluia. A imposição de mãos, espiritualmente falando, irmãos, ela vai ser um canal de Deus para transmitir bênçãos do Senhor,
bênçãos do Senhor sobre os enfermos, bênção do Senhor sobre as pessoas que são alvos da nossa oração. A imposição de mãos. Tiago, escrevendo em sua carta, no capítulo de número 5, versículo de número 14 a seguir, ele diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, impondo as mãos sobre ele, ungindo-o com azeite em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia. Veja o poder, veja no mundo espiritual que a imposição de mãos significa transferência de bênçãos. Atos capítulo de número 13, versículo de número 2 e versículo 3, a Bíblia vai falar a respeito da chamada ministerial, a chamada missionária na vida de Saulo e Barnabé, de Paulo e Barnabé. E no versículo 2 do capítulo 13 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja impôs as mãos e Deus confirmou a sua palavra. Aleluia. A igreja impôs as mãos e aqueles dois servos de Deus foram através da igreja abençoados por Deus para agora saírem fazendo a obra missionária. Veja o poder que existe na imposição de mãos. Isto é uma doutrina bíblica. Inclusive, nos alerta para não impor as mãos precipitadamente. A prudência. Mas o que eu quero dizer com estas referências? Ora, se a imposição de mãos de meros homens carnais é suficiente para transferir bênçãos, quanto maior bênção é transferida quando o próprio Cristo impõe as mãos sobre a igreja. Aleluia. E eu trago esta notícia maravilhosa aos nossos corações nesta noite. As mãos de Cristo estão sobre a igreja. As mãos de Cristo fará a igreja prosseguir, prosperando, triunfando para a glória do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Oh, glória a Jesus Cristo. Jesus, Ele chama os discípulos, Ele levanta as mãos e abençoa os discípulos. Agora, meu irmão e irmã, você que vem nos cultos de quinta, terça, sábado, domingo, você que na igreja, na sua casa, assim como eu também, ora pedindo a Deus uma bênção, um livramento, uma solução de um problema. E às vezes, irmãos, nós olhamos para os problemas e parecem ser tão difíceis de solução. Olhamos para a nossa saúde, para a vida financeira, para os filhos, para a família, para o ambiente de trabalho, enfim, para a nossa vida. Parece ser tão difícil, parece que a bênção de Deus está tão distante. Mas eu digo aos irmãos, Jesus tem nos abençoado, e a bênção de Jesus Cristo fez, faz e fará toda a diferença. Nós precisamos enxergar, irmãos, a bênção de Cristo com um ângulo de 360 graus, não apenas com um olhar fixo em um ângulo, mas em todos. Eu não posso entender a bênção de Cristo apenas na área da saúde, eu não posso entender a bênção de Cristo apenas na área financeira,
Pois é isto que as igrejas neopentecostais e algumas Assembleias de Deus, infelizmente, entraram por esse caminho e estão ensinando: você só é abençoado se tiver saúde, você só é abençoado se tiver dinheiro. Não, não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos entender a bênção de Cristo como um todo. Por vezes, irmão, você vai ter uma enfermidade, mas sim, você é abençoado, porque embora você tenha aquela enfermidade, o Espírito Santo de Deus habita na tua vida e tem te dado força e graça para suportar os problemas advindo daquela enfermidade. Você é abençoado com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro. A bênção de Deus não está relacionada às coisas materiais. A bênção de Deus está relacionada ao fato de Jesus Cristo morar na sua vida através do seu Santo Espírito. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Mas o Senhor Deus abençoa o seu povo, não dá para negar. E agora eu quero aproveitar alguns minutos para trazer à memória dos irmãos o que acontece quando Deus abençoa alguma coisa ou alguém. Eu convido os irmãos, o irmão Dair, por favor, projete para nós aí Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27 e 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Está escrito assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus, o que Deus fez, irmãos? E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus abençoou. Imagine os irmãos, atualmente nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas. Irmão, nós não temos noção que é 8 bilhões. É muita coisa. Milhões já é muito. Agora 8 bilhões, irmãos. Nós não temos noção que é 8 bilhões. Atualmente, na nossa geração. Agora imagine os irmãos, é impossível calcular. Imagine os irmãos, quantos bilhões de pessoas já existiu desde a nossa geração, retrocedendo até Adão. Sabe por que isso acontece? Você já observou que tem algumas espécies de criaturas que entraram em extinção, não existem mais? Mas por que o homem não entrou em extinção? Se o homem, de todas as criaturas, podemos dizer, é a pior, é a que mata seu semelhante, é a que faz guerra, é a que produz veneno químico. Por que o homem não entrou em extinção? Porque o homem, ele sendo fiel a Deus ou não sendo, ele tem uma bênção de Deus sobre a sua vida, que é a bênção da multiplicação. Deus pega um casal, irmãos, um homem e uma mulher apenas, e diz: eu estou abençoando vocês, e vocês vão se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, e lá em abril de 2024 vocês vão ser 8 bilhões de pessoas. A bênção de Deus, irmãos, faz isso, faz aquilo que era apenas um casal se multiplicar, e hoje somos bilhões de pessoas. A bênção de Deus, a bênção de Deus, ela multiplica. A bênção de Deus, ela soma. A bênção de Deus, ela, diz o sábio, ela enriquece e não acrescenta dores. E este Deus, que fez a multiplicação, tanto através de Adão e Eva, tanto através de Noé e sua família depois do dilúvio, como também fez Abraão e Sara, uma mulher estéril e um velho, se multiplicar e hoje ser uma nação chamada Israel. Tudo isso foi porque Deus abençoou. Você pega o capítulo 12 do livro de Gênesis, versículo 2, lá está escrito que o Senhor Deus está abençoando Abraão.
e está dizendo para ele que ele vai ser uma grande nação. Mas como eu vou ser uma grande nação se eu sou um velho e a minha mulher é uma estéril? Não interessa o como, interessa que Deus disse, e se Ele disse, Ele cumpre, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Tudo que Deus diz que vai fazer através da sua palavra, irmão, mais cedo ou mais tarde Ele vai cumprir. Aleluia. Pense que o povo de Israel ficou, irmãos, 400 anos no Egito, mas Deus diz: vocês vão ser uma grande nação. Deus cumpriu. Bênção de Deus. Pessoas que foram abençoadas por Deus. Neemias, capítulo de número 2, versículo 19 e 20. Neemias estava, irmãos, em uma empreitada que, humanamente falando, era impossível. Era impossível restaurar Jerusalém, era impossível restaurar os seus muros. Além das ruínas que existia, ainda existia oposição de Sambalate, de Tobias. Era impossível. Mas Neemias vai dizer assim, então, Neemias capítulo de número 2, versículo 19 ao 20, irmão. E ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita e Gessem o árabe zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então eu respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Veja, os inimigos, os opositores estavam zombando de Neemias, e tinham motivos para zombar. Humanamente falando, tinha. A cidade estava destruída há mais de 70 anos, uma ruína. Mas Neemias diz: o Deus dos céus nos fará prosperar. O Deus dos céus vai nos abençoar, e nós iremos conseguir. E eu quero, irmão e irmã, que você ponha esta palavra no teu coração. Quem sabe você está enfrentando momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas que fique muito claro uma coisa: embora o inimigo zombe de nós, embora o inimigo se levante contra nós, embora nós olhamos à nossa volta e só vemos ruína, mas se nós permanecermos fiéis ao nosso Deus, Ele vai nos abençoar e vai nos fazer prosperar para a glória do seu santo nome. Aleluia. Estou citando aos irmãos alguns exemplos do que é a bênção de Deus. Irmão, eu sei que às vezes é difícil, né? Vai passando os dias, os meses, os anos, a gente, meu Deus, mas e aí? Mas pense em José, irmão, no Egito. Ele era menino quando teve sonhos. Ó José, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou te usar. Conta os sonhos para os irmãos ficam com inveja, trama algo, prende ele, captura ele, vende ele como escravo ao Egito. Aí a vida de José, irmão, vira de perna para o ar. Escravo, lá no Egito sendo escravo, vai trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar se engraça para o lado dele, prepara uma armadilha para ele. Os irmãos conhecem a história, eu estou resumindo porque as horas voam. A mulher de Potifar vai acusar ele de tentativa de violência sexual. Ele cai na cadeia. Lá na cadeia, o Senhor Deus continua com ele. Ele chega à posição de carcereiro. Os dois ali, o padeiro e o copeiro do rei, estava com ele na cadeia. Conta o sonho, ele interpreta, Deus cumpre a interpretação. E para resumir a história, José é levado à presença do rei, interpreta o sonho de Faraó e se torna governador na terra
do Egito. Quando nós lemos o livro do Gênesis, parece que foi assim, ó. Parece que foi um mês, 15 dias. Acredita-se, irmão, que foi 13 anos. Você lê ali, é 20 minutinhos. O mal nosso é que às vezes a gente lê e pensa que o tempo da leitura é o tempo da prova que o camarada sofreu. Acredita-se que José tinha entre 17 e 18 anos quando ele é vendido como escravo ao Egito. E acredita-se que ele chega ao poder com aproximadamente 30 anos, ou seja, 13 anos de sofrimento. Mas quando Deus quer abençoar alguém, o tempo não é limitação para Deus. Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa para a tua família. Amacandora xarabacanda anderebasaia indacomassandoro aramacia. Independente do tempo, o Senhor que fez a promessa, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Tocamasei tomanavasturi amachondecaia. Aleluia, aleluia. Tudo que Deus abençoa, irmão, aumenta, multiplica, melhora. Aleluia, aleluia. Jesus estava pregando a palavra, as horas avançaram. Você está pensando que é só os pregadores do Silvino que às vezes passam o horário? Jesus estava pregando, começou a escurecer, irmão. Alguém chega nele e fala: ó, despede o povo, deixa eles ir comprar comida, deixa eles ir atrás de alguma coisa para comer. Jesus fala: não, hoje eu vou surpreender vocês. Aleluia. Quem imaginava, irmão Jerônimo, quem imaginava, irmão, que Jesus ia fazer aquilo? Eu não sei o que Jesus vai fazer hoje, eu não sei o que Ele vai fazer amanhã, eu não sei o que Ele vai fazer daqui uma semana, daqui um mês, eu não sei. Quem imaginava que Ele ia fazer aquilo? Ele diz: tem alguma coisa aí de comer? Aí, irmãos, alguém traz para Ele 5 pães, 2 peixes. Marcos capítulo 6, versículo 38, querido irmão. Alguém traz para Ele 5 pães e 2 peixes. E aí no versículo 39, Jesus ordena que se assentem em grupos, de 100 em 100, de 50 em 50. Aí no versículo 41, Jesus pega aqueles pães, pega aqueles peixes, levanta e abençoa. Aleluia. E Ele entrega nas mãos dos discípulos, e os discípulos saem repartindo pão. Você já pensou um negócio desse, irmão? Cada hora que o discípulo cortava um pedaço de pão, o pão aumentava. Arrancava um pedaço, o pão aumentava. Arrancava outro pedaço, o pão aumentava. Pegava um pão dentro do cesto, o cesto ia se multiplicando, aumentando, aumentando. De maneira que o versículo 42 diz assim: que todos comeram e ficaram fartos, e levantaram de sobra 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram, versículo 44 do capítulo 6 de Marcos, e os que comeram eram cerca de 5.000 homens. Aleluia, aleluia. Não vai faltar pão na tua casa, irmão, porque Jesus vai fazer multiplicar. Não vai faltar alimento na tua mesa, porque Jesus vai fazer multiplicar. Jesus vai fazer aparecer da onde não tem. Ele é fiel ao seu povo, à sua santa palavra. Aleluia. Ele abençoou, e porque Ele abençoou, o alimento multiplicou. Os irmãos lembram da viúva lá dos dias do profeta Elias? Foi abençoada por Deus. Aquilo que seria a última porção de farinha, a última porção de azeite, se multiplicou. E ela, seu filho e o profeta Elias comeram por muito tempo, porque a bênção de Deus estava naquela casa.
E semelhantemente, querido irmão e irmã, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Irmão, eu já presenciei esse milagre na minha vida, na minha casa, na minha família. O milagre da provisão, o milagre de Deus aparecer na última hora, no último momento e suprir, e nos ajudar e nos surpreender. E aí você fica, irmão, maravilhado. A tua fé vai lá nas alturas com o que Deus faz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, já partindo para a conclusão, no capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer aos Efésios o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Não seria forçação de barra eu dizer aos irmãos, para os irmãos falarem para si mesmo: eu sou abençoado, eu sou abençoado. O Espírito Santo habita na sua vida, irmão e irmã. Aleluia, você é abençoado. Aleluia, aleluia. Irmão, não tem como nós em 20, 30 minutos, não tem como nós mensurar as bênçãos do Senhor. Você quer ver uma coisa? Quanto é que uma pessoa hoje paga? Uma pessoa, um país, quanto é que se gasta hoje para ter paz? Já pensou nisso? Vamos pegar um exemplo. Quanto é que o governo dos Estados Unidos gasta em armamento de guerra, para que ele possa ter paz dentro do seu território, para que não tenha uma guerra, para que não tenha um ataque terrorista dentro do seu território? Quanto é que se gasta para ter paz? Quanto é que se gasta, por exemplo, irmãos, hoje nos laboratórios, ou seja, nos consultórios de psiquiatra, de psicólogos, em busca da paz? Quanto é uma consulta hoje? Eu tinha um cliente, irmãos, ele ficou comigo ali anunciando na TV lá do Camargo, na empresa que eu trabalho, ficou 1 ano. Ele é dono de uma clínica psiquiátrica muito famosa aqui em Londrina, ali perto, região do Alto da Colina ali. E eu perguntei para ele: doutor, quanto custa hoje uma consulta? Ele falou: Rodrigo, a consulta é 350. Doutor, quanto custa para ficar internado 1 mês? Tinha bastante, ele me apresentou a clínica, né? Bastante jovem internado, problemas com droga, depressão, crise de ansiedade, pensamento suicida. Quanto custa hoje, doutor, para ficar internado 1 mês? 12 mil reais. É o que se paga em busca da paz. Você está entendendo? Tem como você precificar a paz que você sente no teu interior? Você pode estar passando por luta, você pode estar passando por provação, por dificuldade, que você deita e dorme tranquilamente, acorda de madrugada, faz a tua oração, acorda pela manhã e vai à luta em paz. Sabe por quê? Porque Jesus, em João capítulo de número 14, versículo 27, ele diz à igreja: deixo-vos a paz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Quanto custa a tua paz? Se você fosse pagar, quanto custaria a tua paz? Quantos dias você teria que trabalhar para pagar 1 mês de paz? Irmão, a gente passa por luta, mas luta não tira sono de crente. Você mete o joelho no chão, ora, chora, lambuza o rosto de lágrima, levanta da oração e vai deitar. Levanta no outro dia e vai à luta. Está tudo de
perna para o alto, mas você vai sorrindo e cantando: o Senhor Jesus é comigo, vai me dar vitória. Aleluia. Bênção de Deus, a paz, bênção de Deus. Para nós encerrarmos, vamos acabar. Lucas capítulo 24, versículo 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. Somos abençoados. Versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Versículo 52. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Os irmãos se lembram que no versículo 49 Jesus diz: ficai em Jerusalém. Aí Jesus abençoa eles. Quando Jesus abençoa eles, eles adoram a Jesus. Ah, querido irmão e irmã, como nós, a igreja de Deus, estamos sendo falhos nisso daqui. Nós só adoramos a Jesus quando nós ouvimos alguma promessa, alguma profecia boa, quando na verdade, irmãos, nós deveríamos estar sempre adorando a Jesus, porque sempre Ele tem nos abençoado. Eles adoram a Jesus, e eles voltam para Jerusalém, para fazer o quê? Cumprir o que Jesus falou: fique em Jerusalém. Eles não são abençoados e saem por aí: ah, eu fui abençoado, agora eu não preciso mais na igreja de terça e quinta, agora eu posso pegar meu carro 0 km e ir para o shopping, agora eu posso pegar minha TV de 50 polegadas e ficar em casa assistindo novela ou um filme da Netflix. Você está entendendo, irmão? A bênção de Deus vem sobre nós, mas precisa haver uma contrapartida nossa perante a bênção que Ele nos dá. Ele me abençoa, mas eu preciso ser grato a Ele, e essa gratidão não se expressa em palavras, se expressa em atitudes. Os irmãos se lembram que Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não adianta eu dizer sou grato e não valorizar aquilo que Jesus determina que eu venha valorizar. O que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém, e o versículo 53 vai dizer, Lucas 24, 53: e estavam sempre no templo. Aqui dá um estudo. São abençoados, e em contrapartida à bênção, ficam sempre no templo. Irmão, tem lugar por aí que o povo está achando muito ter culto terça, quinta, sábado, domingo. Está tirando os cultos. Esse é um caminho, irmão, que vai levar muitas igrejas à falência espiritual, primeiramente, e financeira. E os mesmos que hoje estão dizendo vamos tirar o culto, vai chegar um momento que eles não vão ter recurso nem para pagar o seu próprio salário. Você está entendendo? Irmão, a igreja, durante todos esses 2000 anos, valorizou o templo, valorizou o local onde é consagrado ao Senhor, para a oração, para a meditação na palavra, para o louvor, para a comunhão entre os irmãos. Eles foram abençoados e não saíram por aí: agora eu estou abençoado mesmo, eu vou viver minha vida. Não, foram abençoados e valorizaram o templo. Os irmãos se lembram dos 10 leprosos? Jesus curou os 10, quantos voltaram? Quantos? Bom, João já levantou o dedo ali, ó. Um voltou. Ora, se uma congregação tem 500 membros, 300 membros, 250 membros, aonde estão o percentual destes membros no culto de terça, de quinta, de domingo de manhã, escola dominical? Aonde estão? É lógico que tem pessoa que trabalha, tem pessoa que às vezes surge um imprevisto, está cansado, tem pessoa que fica doente, tem pessoa que está em escola. Eu não estou questionando isso, eu estou dizendo que o grande percentual não está valorizando a casa de Deus. São abençoados por Deus, mas não valorizam a casa de Deus. Jesus abençoa eles, e eles vão permanecer no templo. O capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João, do versículo 1 ao versículo 15, a Bíblia vai falar de um paralítico que ficava ao tanque chamado Betesda. Ele era paralítico, ele não tinha como andar de um lado para o outro, mas Jesus vai curar aquele paralítico.
E aí sabe o que acontece? Jesus um dia entra no templo. Quem está lá dentro do templo? Aquele paralítico que foi curado. Ele não recebeu a cura e foi dançar um baile. Ele não recebeu a cura e foi com as suas pernas se divertir mundo afora. Ele recebe a cura e vem para a casa de Deus para agradecer aquele que lhe havia curado. Se coloque de pé, por favor. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Glória a Jesus. Algum irmão, alguma irmã deseja vir à frente e receber oração? Nós iremos orar neste momento. Se você quiser vir, venha. Se tiver alguém que precisa de unção, irmão, mas eu fui ungido no último culto, não aconteceu nada. Eu não sei quando vai acontecer, irmão. Ninguém sabe, só Deus sabe. Está enfermo? Não recuse o óleo da unção. Se tiver alguém que precisa de unção, levante a mão e nós iremos descer ali e orar e ungir. Os irmãos que estão na nave da igreja, por favor, estenda a mão para cá. Nós iremos orar por estes irmãos. Tem alguém que precisa de unção? Tem alguém? Não tem? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, porque o Senhor tem nos abençoado. Agradecemos o Senhor, porque mesmo em meios às lutas, às dificuldades que nós passamos, nós sabemos que o Senhor tem nos abençoado. Às vezes, Senhor Deus, não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos para continuar te servindo. Temos o teu Espírito, temos a tua palavra, temos os nossos irmãos que têm nos ajudado, temos a igreja. Ó Senhor Deus, nós temos o Senhor, e tendo o Senhor não nos falta nada. Neste momento, Senhor Deus, eu quero orar em favor destes irmãos. São irmãos, ó Pai, que estão aqui diante do altar, diante da igreja, diante do Senhor, reconhecendo que precisam de uma bênção específica. Assim como o Senhor tem abençoado eles em várias áreas da vida, abençoa também, Senhor Deus, nesta área que eles estão te apresentando neste momento. Se é saúde, dá saúde. Se é resolução de problema, dá, Senhor Deus. Se é questão financeira, ajuda. Abençoa teu povo, para que o teu povo possa continuar testificando os teus milagres. É a nossa gratidão e oração, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.